Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou Marcelo Torres, jornalista, especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar. Esse aqui ao meu lado vocês já conhecem. É o Luiz Paulo, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, também foi deputado federal. Ele também está conosco aqui. Vamos falar de Vitória, vamos tratar do Espírito Santo do Brasil e dos grandes temas nacionais aqui no Oficina do Brasil, porque o país tem conserto. É isso, Luiz Paulo? É isso aí, Marcelo. O Brasil tem conserto, mas às vezes parece que a gente gosta de atravessar a rua para tropeçar na casca de banana do outro lado, né? Perdemos um monte de oportunidade, fazemos um monte de bobagem. Mas tudo pode ser consertado. Cada vez mais eu acho que tem conserto. Se interessou, já deixa aí o seu like, já começa a seguir para você saber quando falaremos sobre os problemas do país. Vamos começar com o tarifaço? Pois é, como diz o prefeito de Cachoeiro, tarifaço não rima com ferraço. Pois é, ele se livrou dessa. Hoje é quinta-feira, estamos aqui nessa semana. Ontem, quarta-feira, foi anunciado aí que o Brasil não concluiu as negociações com os Estados Unidos e começa a valer na semana que vem a sobretaxa de 50% imposta ao país. A boa notícia é que alguns setores se mobilizaram e conseguiram se livrar dessa nova tarifa. São 694 produtos que ficaram isentos dessa punição aí dos Estados Unidos, que equivale a mais de 40% do que o Brasil exportou para os americanos em 2024. Essa apuração aí é do Estadão, do jornalista Álvaro Gribel. Destaque para os minerais que ficaram de fora, né? O petróleo, o gás também, aeronaves e suas peças, ponto para a Embraer, além do suco de laranja. Aqui para o Espírito Santo, a sobretaxa ainda pesa, o café continua na lista, mas a pedra conseguiu um alívio. O Trump se dobrou ao ferração. É isso aí que está acontecendo. Durma com essa. Luiz Paulo, o que você achou aí dessa primeira etapa da sobretaxa? Eu achei que esse episódio todo não dá para a gente analisar separadamente. Se pudesse analisar separadamente a parte política, né, da parte econômica, eu diria que da parte econômica a gente escapou bastante bem. E eu acho que pode existir até alguns pontos positivos daqui para frente, né? Por exemplo, eu acho que o setor de serviços no Brasil ele poderia ser mais aberto do que é. O transporte aéreo, por exemplo, ele tem uma restrição normativa muito grande à entrada de empresas estrangeiras no Brasil. Isso prejudica a eficiência, os preços do transporte aéreo. Eu acho que ele poderia ser, nós poderíamos ter mais da abertura da economia no setor de serviços. E eu acho que a negociação da regulamentação do ambiente digital é o grande tema da regulamentação no mundo todo. E nós vamos ter que entrar para essa negociação. A geração é negociação. A gente já tinha falado aqui na semana passada que era a grande oportunidade para o Brasil se abrir. Não era só uma questão política ali, uma pressão ou um apoio aí ao ex-presidente Bolsonaro ou algo do tipo. Esse cara tem que separar a oportunidade. Tem que separar a parte política. E o que eu gostei nessa história toda, o setor privado, ele sim funciona, né? Essa efetividade aí da quebra de sobretaxa para alguns setores, no caso, foi a organização do setor privado. Eu acho que é uma conquista dele, que se mobilizou, conseguiu aí convencer o governo americano a isentar esses quase 700 produtos. O segmento do café aqui do estado ainda está, mas ele está mobilizado. E eu acredito mesmo que daqui para frente ele possa, aí, o café, conseguir também ficar em tempo dessa realidade. O setor de carnes também ficou de fora das exceções. E a maneira com que o governo americano escolheu esses quase 700 produtos para ou isentar de tarifa ou tirar da lista da sobretaxa foi uma maneira muito pragmática. Qual é o interesse da empresa americana? Qual é o interesse dos custos da economia americana? Quer dizer, eu acho que a racionalidade econômica ela se impõe. Você está destacando o papel do setor privado e eu concordo parcialmente com isso. Porque não é só o setor privado. Na verdade, se gerou no Brasil um campo de convergência de interesses, inclusive suprapartidário, supraideológico, em defesa dos verdadeiros interesses da economia brasileira. Só o governo federal que não vai participar desse campo. Eu queria destacar isso daqui, olha só, por ele mesmo. O governo do PT vai muito mal, porque vai usar esse tipo de ação americana como palanque eleitoral. Isso aí está muito evidente. Ele não quer resolver
Ele quer postergar. Olha, o negócio é o seguinte: o governo não é uma coisa só. Não existe. O governo do PT faz uma política externa horrorosa, Ah, sim, é concordamos. péssima, e não é de hoje, é de muito tempo atrás, né? E o que aconteceu de convergências depois do tarifaço, da ameaça do tarifaço do Trump no Brasil, não é uma discussão sobre governo ou não governo. Eu acho que os interesses reais do país prevaleceram na construção dessas alianças. Então, existiram setores que são aliados do governo que ajudaram. Existiu gente do Congresso que ajudou, parlamentares. Foi o setor privado? Foi, mas foi também segmentos da liderança política que souberam convergir. Os 8 parlamentares que foram aos Estados Unidos, tinha gente do PT, o Jacques Mas é aquilo eficaz, os caras lá tirando foto de bermuda, fazendo reunião entre eles mesmos. Não estou dizendo que foi eficaz, eu só estou dizendo que houve uma mobilização convergente. Eles não estavam nas redes sociais, um esculhambando o outro, como estavam antes do tarifaço. Porque isso é uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude. Então, pelo menos, quem acredita em reza, está rezando para que as coisas não aconteçam. Se é eficaz da reza ou não é, Marcelo, não cabe a gente julgar. Agora, se está rezando pelo mesmo santo, isso é bom para o Brasil, e isso aconteceu. Agora, o lado da política, a gente tem que ver, né? Que é gravíssimo, né? O que o governo do Donald Trump fez com o Brasil nesse episódio é o inexplicável e indesculpável. Sim, olha só, você falava os senadores que estavam lá. Carlos Viana era um deles. E ele deu uma entrevista aqui, uma declaração para o UOL, dizendo que o erro, na verdade, de tudo isso, o erro fundamental que levou a esse tarifaço, foi o erro da política externa do governo. Isso não é verdade. Ah, mas espera aí, deixa eu falar. Bolsonaro é pretexto, BRICS é a motivação, diz o senador Carlos Viana. Lula, recentemente, tem batido e rebatido nessa tecla de que o BRICS é o caminho, de que se deve desdolarizar a negociação entre esses países daí do grupo. E isso aí tudo gera reação americana. Esse é o ponto de vista do Carlos Viana e eu coloco na conta do governo também. Olha, Marcelo, eu não concordo com essa atribuição. A não ser que a gente ache que o ambiente virtual é ele que substitui o real em todos os aspectos. Da mesma maneira que eu não vejo uma postagem que xingue o governo ou que xingue o ex-presidente Bolsonaro como sendo ameaças à segurança nacional. Essa temática é uma temática que está na ordem do dia. Porque. Desdolarizar? Não, desdolarizar não, rapaz. Isso, ninguém tem ninguém falando em fazer isso, ninguém nem sabe como fazer isso. Fala e bora. Porque é litoral, certo? Tudo bem, mas olha só, é isso que provocou o tarifaço do Trump? Eu acho, Doido. eu acho que isso aí o motiva ainda mais aí atrás. É a luta política da extrema-direita, da qual o Trump é o líder mundial. Ele está disputando até representante de turma no Grêmio Escolar do Marista. Entendeu? Ele está disputando tudo. Qualquer arena tem disputa entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Estão ambas fazendo mal ao Brasil e ao mundo. Essa é a minha modesta opinião. Então, eu acho que quando Lula fala de desdolarizar, Trump xinga os Estados Unidos, ele está fazendo politicagem extremista, radical, da mesma maneira que os da extrema-direita fazem, prejudicando o Brasil e o mundo. Me parece que o americano, quando escuta uma frase como essa, ou uma expressão como desdolarizar, isso aí ele sente na alma. Aquilo ali não é só o Trump. Rapaz, os caras chamam o Joe Biden e o Barack Obama de comunista, Marcelo. Para com isso. Eles não têm nenhuma razoabilidade no trato das diferenças de opinião. Os Estados Unidos chegou onde chegou pela geopolítica. Quando você diz que não vai usar a moeda deles para fazer negócio entre outros países com uma economia tão grande, isso daí é um ponto que eles não conseguem deixar passar. Não conseguem deixar passar. Eles não têm... Não, eles estão dando um tiro no pé.
Porque o maior beneficiário do déficit comercial norte-americano é o padrão de consumo americano. Agora, quem vai ter que resolver isso? Quem vai descobrir se o Trump é bom? O Trump ainda tem muito apoio dentro dos Estados Unidos. É do interesse deles. Ele é visto como sendo alguém que defende o interesse dos Estados Unidos. Eu acho que é uma bobagem. Mas quem vai ter que resolver isso é o eleitor norte-americano. Sim. Problema deles. É problema deles, não é problema nosso. Agora, dizer que foi porque o Lula disse que ia desdolarizar, que o cara vai e joga uma bomba atômica, ameaça o Brasil de uma bomba atômica econômica, isso também não é verdade. Sempre importante lembrar que o Brasil não foi o único país alvo aí de sobretaxa dos americanos. Você quer saber outro ponto positivo que eu achei? Notou que ontem foi quarta-feira, o dia do anúncio dessa medida, também foi o dia do anúncio da aplicação da lei Magnitsky, nosso próximo tema. O governo Trump, enfim, ele focou na pessoa, né, que ele considera antidemocrática e desrespeitosa aos direitos humanos, e aliviou para o restante dos brasileiros, aqueles que trabalham nos setores aí que foram isentados dessa sobretaxa. Então, enfim, aconteceu dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes foi, enfim, sancionado pelos Estados Unidos na lei Magnitsky. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos explicou que, abre aspas para ele, Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados. Eu consegui lembrar de tudo isso que ele falou ali, eu consegui lembrar de ações do Moraes. Ele só não tem nada com isso, né? Será? Não é problema dele. Bom, eu acho o seguinte, eu não tenho simpatia nenhuma pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho que ele cometeu vários erros de politização do judiciário. Agora, diante desse absurdo cometido pelo governo americano, eu me sinto na obrigação de defender o Alexandre de Moraes. Porque o governo americano não tem nada que se meter em o que a justiça brasileira vai fazer para defender o ex-presidente, que claramente cometeu crimes. O argumento deles lá é de que Alexandre de Moraes, com suas decisões, também atacou aí empresas americanas, a liberdade de expressão. E eles juntaram no mesmo pacote para justificar o porrete norte-americano. Na verdade, isso é uma arrogância, um absurdo cometido pelo governo americano e, evidentemente, o Brasil, o Congresso Nacional e o Judiciário brasileiro, que não são nenhuma Brastemp, mas eu prefiro o Brasil com Congresso, com eleições marcadas no ano que vem e com o Judiciário que julga, do que se ele não tivesse. Nós conversamos num outro programa aqui que não é a primeira vez que o Judiciário envereda por caminhos que não são unanimidade no Brasil. Por exemplo, na Lava Jato. Na Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, eu acho que exacerbou as atribuições e o processo, e isso serviu de desculpa para depois ficar todo mundo impune e fazer com que aquelas denúncias não tivessem prosperado. Agora, o governo americano fazer sanções como se o ministro do Brasil fosse no mesmo tamanho de terrorista, de crime organizado que o PCC, do que o... Entendeu? Não foi o único caso parecido, até um caso parecido. Não só terroristas foram sancionados por essa lei Magnitsky. Carrie Lam foi ex-líder, é uma mulher, foi ex-líder de Hong Kong. Apoiou restrições à liberdade de expressão quando estava no poder, atendendo aí a pedidos de Pequim, né? Hong Kong era aí, de certa forma, independente da China. Então, ela própria aí foi também sancionada nessa lei. Ela não é terrorista, ela não é narcotraficante, ela é uma líder que foi contra a liberdade de expressão, Carrie Lam. Ela também, então, nesse caso, é um caso semelhante aí que aconteceu. Eu não conheço. Com Alexandre de Moraes. Não é o único caso, não. O Alexandre, ele não é não inventaram esse tipo de punição para quem atenta aí contra a liberdade de expressão. E esse negócio da liberdade de expressão é conversa para boi dormir. Será? Claro, é luta política da extrema-direita norte-americana que lidera a extrema-direita mundial, fazendo muito mal ao mundo, ao planeta, que hoje é muito mais inseguro,
é muito mais... Não tem censura hoje no Brasil? Que história é essa de censura? Claro que tem não tem, né? Você me passou essa semana um artigo de Lígia que escreve pro Estadão. Ela está mostrando que houve exageros no comportamento e nas medidas cautelares pelo judiciário. Eu concordo com a visão da Lígia. Eu acho isso também. Agora... Ela já tem citado casos de censura. Mas no Brasil não existe censura institucionalizada. Existe Lando não pode falar. existe um debate sobre a regulamentação das redes sociais. Ali não pode, não é uma liberdade de exceção, não é um salvo-conduto para cometer crimes comuns contra o Código Civil. Não pode. Deixa o cara falar pelo menos, depois vá ao Código Civil. Depende. Injúria, difamação. Depende. A pessoa não poder falar isso é censura, isso é evidente. Eduardo Talhaferro. Sabe quem é essa Não concordamos. Eduardo Talhaferro foi assessor-chefe de Alexandre de Moraes no TSE, disse quarta-feira dessa semana no programa Timeline que tem provas, aspas, de coisas fraudulentas do ministro durante as eleições contra candidatos da direita. Coisas que teve que deletar aí do seu computador antes de sair. Citou uma conversa até com o Procurador-Geral da República, não deu grandes detalhes, Eduardo Talhaferro está fora do Brasil, pelo visto ele vai delatar. Tem prova de perseguição contra um grupo político provocada aí essa perseguição capitaneada pela própria Justiça Eleitoral. Bom, vamos ver, eu não vi essa denúncia, não sei. O que eu sei é o mal que o extremismo e o radicalismo fazem nas redes sociais. Fazem mal. Aliás, no livro te sugeri que você lesse do Harari, ele conta vários episódios de utilização... Nexus, o nome do livro é Nexus, contando prejuízos imensos, crimes horrorosos praticados com o uso das redes sociais sem regulação, sem controle. É como se fosse um salvo-conduto para cometer crimes digitais. Eu sou a favor da liberdade de expressão, sou a favor da regulamentação dessa liberdade nas redes. E eu acho que o mundo está debatendo isso. Essa semana mesmo, Marcelo, o Facebook, o Mark da Meta, né, do Facebook, disse que na Europa a Meta, Instagram, Facebook e tal, não vão veicular anúncios políticos nem de temas controversos, porque ele não concorda com a regulamentação que a União Europeia chegou, os limites que a União Europeia vai colocar sobre o ambiente digital. Então esse é um tema complexo, não é simples ter uma posição, isso tem que ser negociado. O lugar para negociar isso é o Congresso Nacional. Isso tem que ter um grande debate. Isso. O nome do programa é Oficina do Brasil, porque aqui a gente sugere solução também. O Brasil tem conserto. E esse é o ponto que eu quero chegar agora. Cadê o Senado? Cadê o Congresso Nacional, que é que tem que julgar essa presença aí mórbida de um sancionado como esse? Pois é. A Corte Suprema. Cadê o Congresso? Agora, os caras vão para o Congresso para fazer selfie lá no plenário e aumentar os likes dele, os engajamentos, falando os maiores absurdos, e o interesse nacional fica sem. Sim, a manutenção dele lá na Corte Suprema, para mim, radicaliza o cenário político. Isso é muito evidente. Para distensionar esse cenário político, o Brasil conseguir caminhar, ele tem que sair de lá. Quem faz esse freio ao Supremo é o próprio Senado. Onde estão os senadores aí? Tem repercussões negativas na própria economia. O pessoal está sentindo no bolso. A presença dele faz mal para o Brasil. Eu também não gosto dele, não. Mas eu, nesse momento, defendo o trabalho dele como ministro. Então vamos mantê-lo a despeito das penas que ele provoca para o país, só porque devemos ali gostar. Não vamos nos dobrar. O cara está fazendo mal para o país. Olha, eu já falei e vou repetir aqui, Marcelo. Eu não gosto do estilo, das atitudes e de muitas decisões do Alexandre de Moraes. Mas ele não é o meu vilão favorito. Meu vilão favorito é o Donald Trump e a família Bolsonaro. Eu quero que os Estados Unidos resolvam os problemas dele para lá. E a família Bolsonaro, que é sócia desse movimento da extrema-direita mundial, com o qual também eu não concordo.
Sentimos então aqui que tem conserto, mas que o Congresso tem que entrar no jogo. E por isso que nós estamos aqui, né, Marcelo? Foi Estamos discutir. debatendo, e nós somos a favor da liberdade de expressão, desde que não seja ofensivo, que não divulgue mentiras e que não provoque crimes e que não provoque tumultos na vida da economia, da vida das pessoas. Quadro novo no programa. Toda oficina tem um elevador, né? Você sobe o carro e o carro vai lá para cima. Quem subiu no elevador essa semana aqui na oficina é o vice-governador Ricardo Ferraz. Pesquisa do Instituto Leia, realizada entre 24 e 26 de julho, traz Ricardo na liderança para o governo do estado em 2026. Ano que vem tem eleição, se prepare. Ele já aparece à frente até na pesquisa espontânea. Cenário estimulado. Ricardo Ferraz lidera com 28,09% das intenções de voto, seguido por Lorenzo Pasolini com 21,27%. Em terceiro lugar, vem aí Sérgio Vidigal, que foi prefeito da Serra, estava no governo estadual até pouco tempo atrás com 9%. Sérgio Vidigal saiu do governo, né? Deve cuidar aí de alguma campanha, provavelmente deve apoiar o próprio Ricardo Ferraz. No segundo turno, uma simulação de segundo turno entre Ferraz e Pasolini, Ferraz venceria com 40% dos votos contra 34% de Pasolini. Pegou o elevador mesmo, Ricardo Ferraz, é isso? Eu acho que Ricardo Ferraz tem tudo para ser o próximo governador do estado, né? O governo tem resultados, tem entregas em todos os 78 municípios, executa políticas públicas resolutivas, eficazes e de qualidade, eficazes. Como todo governo, tem coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que é um governo que tem a aprovação do capixaba, e sendo Ricardo Ferraz o candidato, né, que vai representar a continuidade desse governo, eu acho que ele tem muita chance a bandeira da continuidade vai ser mais forte do que a bandeira da mudança. Há pouco tempo, alguns meses atrás, na pesquisa, ele sempre aparecia atrás. Essa é a grande diferença aí. Ele aparece agora na frente, liderando a pesquisa. Em abril do ano que vem, é muito provável que o governador Renato Casagrande se retire do cargo para concorrer a senador. E aí Ferraz se tornará governador do estado. Ele é o vice hoje. Vai chegar na eleição com a caneta na mão e com um governo muito bem avaliado, mais de 80% de ótimo e bom. Então ele engrenou na hora certa, até porque tem muita gente interessada nessa candidatura, em ser candidato do governo, mas parece que é ele mesmo. Olha, eu não vejo nenhuma opção melhor. Eu acho que a melhor opção é, de fato, a candidatura do Ricardo Ferraz. Ele está preparado, ele tem uma história de vida pública extremamente positiva, né? E eu acho que ele está preparado. Eu acho que ele deve estimular que esse elevador aí, o seu elevador, que nosso elevador Aqui da oficina continua da oficina, continue funcionando a favor. Ele é a melhor opção. Segunda-feira houve uma reunião entre ele, Ricardo Ferraz, o governador, Renato Casagrande e também Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, que está interessado em ser candidato a governador também. Parece que lá fumaram um cachimbo da paz e Arnaldinho saiu dizendo que vai caminhar junto com esse grupo. Que beleza. Que beleza. Boa notícia. Boa notícia. Sabe uma história do Ferraz que eu vou contar aqui, que pouca gente se lembra? Ferraz foi o cara que é o terror dos ditadores de esquerda, né? Ferraz tem um drible no Evo Morales. Você lembra dessa história? Evo Morales perseguiu a oposição na Bolívia, mandou condenar um senador que era contra ele, Evo Morales, na Bolívia. Esse senador pediu refúgio na Embaixada do Brasil na Paz. Ricardo Ferraz era senador, estava na Comissão de Relações Exteriores, conseguiu montar um operativo, levou um avião até La Paz, colocou o camarada dentro do carro, embarcou no avião e pousou no Brasil e salvou um preso político das garras do ditador Evo Morales. Esse é Ricardo Ferraz. É isso aí. Essa história, eu trabalhava no Congresso nessa época, eu acompanhei bem de perto. Tenho orgulho. Ricardo fez um mandato de senador espetacular para o Espírito Santo e para o Brasil. Ele foi um senador, de fato, um senador da República. Exatamente. Último quadro aqui, dica cultural. Olha só. Essa é a minha vez. Deu as outras dicas culturais, eu vou dar isso aqui. O que mais chamou a atenção esses dias foi o episódio do desenho animado americano South Park, ironizando
Donald Trump, presidente americano, foi ridicularizado pelo desenho que teve a maior audiência em seu primeiro episódio aí da temporada, desde 1999. Essa é a 27ª temporada do South Park. No roteiro, Trump se deita com o Coisa Ruim, ele mesmo, é isso aí que você tá pensando, e que reclama do órgão do presidente. Teve esse tipo aí de ridicularização. O episódio começa com o Trump processando a cidade de South Park, o nome do desenho é uma cidade, né? O nome da cidade, após um protesto contra ele. Na vida real, o presidente não processou o programa, não ainda. South Park está disponível na plataforma Paramount Plus. Eu não vi ainda, mas eu vou ver. Você vai ver, agora que você está sabendo que Agora eu vou o Donald Trump. Você vai ver, eu vou ver. Se é para sacanear Donald Trump, eu tô dentro. Sabe que uma das coisas que funciona, que também traz a solução, é você ironizar os poderosos, né? O humor, né? Sim. O humor é eficiente. O humor é muito eficiente. Eu gosto muito do humor inteligente e sempre que o humor perturba os poderosos, eu acho que ele desempenha um papel extraordinário. Por isso que é importante não censurá-lo. Eu sou contra a censura, Marcelo. Eu sou contra a censura. Só que eu acho que o ambiente digital, a regulação do ambiente digital, quer dizer, na época do jornal de papel, da revista, ou mesmo da televisão, você tinha um rito de, né, comprovação de jura, calúnia, difamação, entrava, dava tempo dessas coisas todas acontecerem. No mundo da tecnologia online, 24 horas, esse mundo não é a mesma coisa. A regulação desse mundo não pode repetir a regulação analógica do jornal de papel, porque está comprovado os crimes e o prejuízo que as mentiras, a maldade faz usando o ambiente digital, entendeu? E não vamos cruzar os braços esperando tacar fogo no parquinho para poder tomar providências. Agora, isso tem que ser negociado, isso não pode ser feito de forma ditatorial. Eu acho que nós temos que caminhar nessa direção. Entendo. Aqui no Oficina do Brasil, concordamos e discordamos, tá sempre com bom humor. Já está seguindo? Dê o seu like aí no vídeo. Isso aí. Esse é a Oficina do Brasil. Oficina do Brasil, porque o Brasil tem conserto. Exatamente. Paulo, obrigado aqui pela sua presença mais uma. Maravilha. Falou. Valeu. Sem censura. Sem censura.